nesse momento a mensagem A Verdadeira Alegria, pregada pelo pastor Wellington Casagrande na Capela Evangélica da Base Aérea de Santa Maria. Vamos orar nesse momento, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, quero me colocar diante da tua presença, me colocar diante, ó Deus, da tua graça, me colocar diante do teu Espírito. Jesus, quero orar pela família de cada pessoa que está aqui, quero te agradecer, Pai, pelo louvor que a gente entoou, que o teu nome possa ser glorificado por meio disso, Pai, que o teu nome seja exaltado pela nossa voz, pelo nosso canto, ó Deus, Pai, pela nossa vida. Nós oramos, ó Deus, nessa manhã. Eu não sei como está o coração de cada pessoa. Nós iremos aqui falar um pouquinho sobre a alegria e talvez alguns que entraram aqui possa não estar tão alegre ou tão feliz nesse dia, Pai. Talvez preocupado com alguma questão que ficou lá na casa dele, dela. Preocupado, ó Deus, Pai, com questões financeiras, com alguma pessoa. Algo que tem conturbado o coração dessa pessoa, Deus. Mas, Deus, a gente sabe que é no Senhor que encontramos a nossa alegria, que encontramos o nosso gozo, que encontramos o nosso júbilo. É no Senhor, ó Deus, Pai, que podemos desfrutar da verdadeira paz que excede todo o entendimento. A minha oração é que o Senhor realmente haja no nosso coração, haja na nossa vida, transformando a nossa realidade, transformando, ó Deus, Pai, tudo que há em nós que porventura não te agrada, que porventura não faz parte da tua vontade para conosco, Pai. Oro pela família de cada pessoa, que o Senhor possa trazer paz, alegria, que nesse tempo de festividade que teremos aí no fim do ano, seja um tempo oportuno, um tempo proveitoso. Sabe que talvez muitas pessoas vêm de um lar disfuncional, onde o regresso para o Natal é talvez um regresso para a briga, Pai. Regresso para discussões, mas que não seja assim, Pai, esse Natal. Que seja um tempo, ó Deus, Pai, de reconciliação, que seja um tempo de paz, que seja um tempo de harmonia, que seja um tempo, ó Deus, Pai, onde a Tua graça realmente esteja à mesa de cada família, Pai. Ali o Teu nome possa ser glorificado, ali o Teu nome possa ser exaltado. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente está numa série de mensagens e a gente, durante essas semanas, a gente fez a exposição de praticamente todos os trechos aí, de todas as perícopes. Foi um tempo bem proveitoso, né? E hoje a gente está na nossa última reunião sobre Filipenses, onde a gente vai pensar acerca de Filipenses capítulo 4. Nós não iremos, como de comum, fazer uma exposição aí versículo a versículo. É um texto longo, né? Mais de 20 versículos, e isso nos daria talvez subsídio aí para alguns dias, né, para algumas pregações, né? Mas como a gente vai finalizar hoje, eu quero sinteticamente pegar um tema que para mim no capítulo 4 é um tema de extrema importância. A carta de Paulo aos Filipenses, a gente já falou isso durante algumas semanas, ela é conhecida como a carta da alegria, a carta da felicidade. E o que é justamente uma contraposição, né, um paradoxo nessa carta, é que essa é uma das cartas de prisão de Paulo. Paulo está preso na cidade de Roma, provavelmente, ou na cidade de Éfeso, mas mais provavelmente na cidade de Roma. E essa então é conhecida como uma carta da felicidade, ou a carta da alegria. Desde o primeiro capítulo, né, se a gente regressar no primeiro capítulo, Paulo, versículo 3, né, ele sempre diz assim, dou graças ao meu Deus por tudo que tenho lembrado de vocês, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vocês em todas as minhas orações. Isso vai ser a tônica da carta do apóstolo Paulo. Ele vai escrever para essa igreja que tem cooperado com o seu ministério, que tem o ajudado financeiramente no seu ministério, e sempre falar assim, eu estou muito alegre por vocês, muito alegre porque vocês têm cooperado no Evangelho, e eu quero que vocês não se entristeçam, que vocês não fiquem tristes, porque eu estou preso por conta do Evangelho. E aí no versículo 12 ele vai falar, porque tudo isso
que eu vivi, ao contrário do que para muitos seria motivo de tristeza, motivo de desânimo, motivo de angústia, para mim tem contribuído para que o Evangelho progrida e para que o Evangelho possa se expandir. E por isso, a minha prisão é também um motivo de alegria, motivo de gozo. E assim ele vai, então, no capítulo 2, várias vezes repetir também que ele se alegra com aquela igreja, se alegra pelo comportamento daquela igreja e como aquela igreja tem seguido a Cristo, né? Capítulo 2 ele diz assim, e eu quero que vocês completem a minha alegria ainda mais, fazendo isso que eu tenho pedido a vocês. E agora a gente chega no capítulo 4, onde o tema da alegria é também um tema muito oportuno aqui nesse capítulo. Filipenses capítulo 4, versículo 4 em específico, e a gente vai estar a partir desse versículo pensando aí em todo o capítulo. Paulo diz assim à igreja de Filipos: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrem-se. Ou alegrem-se, outra vez vos digo, alegrem-se. E aí a gente entra então nessa pergunta, né? O que é essa verdadeira alegria? O que é essa alegria que Paulo está falando aqui? E a gente poderia começar essa reflexão com a seguinte pergunta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa rejubilante? Você é uma pessoa que traz a alegria do Senhor? Para a gente responder essa pergunta, primeiro a gente tem que entender, né, o que é alegria, o que é felicidade. Me parece que o capítulo 4, e assim como toda a carta de Filipenses, a alegria aqui ela não se define por um êxtase de um momento passageiro, de algo que a gente tem momentaneamente na vida. Muitas coisas nos trazem alegria. De fato, talvez algo que o ser humano mais busca seja a própria felicidade, né? Alguém já disse que o ser humano ele vive em busca da sua felicidade. The pursuit of happiness, né? Como diz em inglês, né? A busca pela alegria está também na Constituição americana, para você ter uma ideia. A gente tem até aquele filme, né, com Will Smith, The Pursuit of Happiness, acho que é uma coisa assim, né, onde a gente conta a história ali de alguém que busca a felicidade. A busca pela felicidade é algo que faz parte do ser humano, faz parte de quem a gente é. A gente busca ser feliz, né? Ninguém quer ser infeliz, ninguém quer viver triste, ninguém quer viver angústia. E por isso, qualquer estado de angústia prolongado pode também ser considerado um estado patológico, um estado que não é natural ao ser humano. Porque Deus não criou o ser humano para ser infeliz. Deus não criou o ser humano para ele não conter a alegria. Pelo contrário, o ser humano foi feito para ser feliz. Mas na vida, a gente passa por ciclos, e ciclos de alegria e ciclos de não alegria. Só que parece que o apóstolo aqui, ele está justamente combatendo a ideia de que a alegria, ou de que a felicidade, ela pode ser encontrada apenas em momentos específicos ou nas circunstâncias positivas que acontecem na nossa vida, né? Ou nas circunstâncias que nos trazem um bem-estar, como por exemplo o nascimento de um filho, que é um momento de uma grande alegria, né, de uma filha. O casamento é um momento na vida de grande alegria, né? Mas às vezes até as pequenas coisas nos trazem felicidades, como uma noite bem dormida, né? Como talvez ali, né, uma pessoa que está cansada, uma pessoa que está exaurida do trabalho, se ela tem uma boa noite de sono, parece que ela já acorda com um estado de espírito melhor, né? Ela já acorda mais feliz, ela já acorda mais rejubilante, né? Mas acontece alguma coisa e logo essa pessoa talvez ela já cai o humor dela e já não se encontra tão feliz, né? Então parece que o estado de espírito que Paulo está falando aqui, ou aquilo que Paulo está definindo como alegria, não são essas circunstâncias momentâneas da nossa vida, né? Que são importantes,
que na soma e na junção delas podem nos trazer um estado prolongado de felicidade, pode nos facilitar a vida, pode fazer com que a gente tenha realmente uma vida mais alegre e mais feliz. Mas a alegria verdadeira, a felicidade, ela não depende dessas coisas. E a gente vai ver que Paulo, ele nos ensina muito bem sobre isso, né? Alguém que está escrevendo da prisão, que teria muitos motivos para se encontrar triste, para se encontrar angustiado, para se encontrar preocupado, mas ele escreve para a igreja dizendo: eu estou tudo bem. Sabe? Parece que Paulo é aquela pessoa que tudo na vida está dando errado, tudo na vida está acabando em desgraça. Mas tu pergunta para ele como que ele está: eu estou bem, eu estou feliz. E aí a gente pergunta: como que alguém pode estar feliz numa circunstância ou vivendo momentos de circunstâncias tão adversas na vida? Porque parece então que para Paulo a felicidade, a alegria, ela não é, e ela não depende de uma circunstância, ou ela também não depende de um sentimento específico. Felicidade para Paulo não depende do que ele está passando naquele exato momento, ou de como a vida está indo naquele exato momento. Porque embora os momentos possam trazer felicidade ou não, a gente consegue, alguém que realmente está feliz, alguém que realmente está num estado de espírito, e parece que é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Alegria para Paulo, né? E a alegria talvez seja a felicidade, um dos sentimentos mais complexos do ser humano, né? Você perguntar para alguém: você é feliz? É uma pergunta muito complexa, é uma pergunta muito complicada, né? A gente tem que olhar para dentro, né? Será que eu sou feliz? Estou feliz? Sou feliz? Como que é a minha vida, né? A gente se pergunta porque é muito difícil, a gente não consegue separar muito bem os momentos que a gente vive, as circunstâncias que nos circundam, com um estado de espírito, com aquilo que define. O capítulo 4 ele vai trazer essa concepção de paz. Parece que para Paulo, felicidade tem a ver com esse bem-estar em Cristo, com essa paz que Deus produz no coração daqueles que estão em Cristo Jesus, e que não depende então das circunstâncias e não depende de um sentimento específico, né? E como assim não depende da circunstância, né? Se a gente olha lá no capítulo 2, capítulo 1, versículo 12, ao contrário, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz que as coisas que me aconteceram, né? As coisas que me aconteceram contribuíram para o Evangelho. Ele está ali na prisão escrevendo então que ele é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. E quais são essas coisas que aconteceram na vida de Paulo? Se a gente vai lá para a segunda epístola de Coríntios, capítulo 11, Paulo começa a narrar algumas dessas coisas que aconteceram na vida dele. Ele vai falar quantas vezes ele foi ali chicoteado, quantas vezes ele sofreu naufrágio, quantas vezes ele passou fome por causa de Cristo, quantas vezes ele passou nudez, passou frio, né? E ali Paulo, ele ressalta toda essa trajetória de desgraças da vida dele, né? E aí Paulo, então, quando ele está escrevendo para a igreja de Filipenses, ele está falando tudo o que me aconteceu na minha vida, tudo que eu passei por causa do Evangelho, é um motivo de grande alegria porque contribuiu para o avanço do Evangelho. Então, para Paulo, parece que a ideia de alegria, ela não está circunscrita, ou ela não está definida apenas pelas circunstâncias da vida, porque realmente as circunstâncias da vida podem ser aquilo que a gente chama de um ladrão de alegria, né? E aqui eu trouxe aqui quais são alguns ladrões da alegria. A circunstância da vida pode ser um ladrão da alegria, né? E aqui eu empresto a definição aqui, a ideia do Hernandes Dias Lopes, né? O Hernandes Dias Lopes, no comentário dele lá sobre Filipenses 4, ele vai trazer então alguns ladrões da alegria, né? E um desses ladrões da alegria aqui é justamente a circunstância, porque a circunstância muitas vezes pode fazer com que a nossa alegria ela
se dissipe, né? Ela acabe. Quantas vezes a gente é pego com coisas que nos acontecem que nos tiram a nossa paz, e tiram a nossa paz de espírito. Às vezes está tudo bem, tá indo, o dia está acontecendo tudo no conforme, tudo conforme a gente planejou, né? Mas acontece ali alguma coisinha, às vezes uma coisa pequena, né? Tira toda a nossa alegria daquele dia, tira toda a nossa felicidade daquele dia, e a gente passa então aquele dia rabugento. Sabe aquele dia que o esposo às vezes não pode olhar para a esposa, ou a esposa não pode olhar para o esposo, que um já está dando patada no outro, né? Um já está sendo grosso, porque a gente acaba descontando nas pessoas que estão mais próximas, né? Isso parece que é meio que natural, né? Às vezes a gente não desconta no esposo, na esposa, mas se tem um pet em casa, vai então no cachorro, no gatinho ali, né? A gente desconta essa raiva que muitas vezes as circunstâncias nos traz, tirando a nossa alegria. E é curioso Paulo falar que as circunstâncias não tiram a alegria dele, né? Paulo não era talvez das pessoas que a gente olhasse hoje e falasse, nossa, esse cara aí, tudo na vida dele está tão estável, né? Olha, ele está bem financeiramente, ele tem um bom carro do ano, ele consegue viajar para todos os lugares. Pelo contrário, ele viajava, né? Mas ele viajava uma mão na frente e outra atrás ali, financiado pela igreja para pregar o evangelho, e não tinha grandes condições assim, não era uma férias, né, que a pessoa tirava ali 15, 20 dias aproveitando na praia. Não, Paulo estava lá em missão, trabalhando, né? E ele olha para essas circunstâncias adversas e ele fala, ó, tudo isso é motivo de alegria, né? Talvez a gente não definiria a alegria como Paulo define, né? Eu estava escutando uma mensagem essa semana e o pregador, ele falava assim, né, que Paulo não era do cara que parecia que era mais sortudo, né? Paulo, a Bíblia relata que ele 3 vezes andou de navio, né? E ali em 2 Coríntios 11 diz que ele teve 3 naufrágios. Imagina, o cara entrava no navio e ele sofria naufrágio, né? A gente lá na fila para comprar o ingresso, aí o Paulo falava pra gente, ó, tô indo nesse navio, né? A gente fala, vamos pro próximo, né? Esse aqui eu não vou não, né? Mas por quê? Porque as circunstâncias, elas realmente afetam quem a gente é, afeta o nosso estado de espírito. E aí Paulo está nos ensinando então que a gente tem que aprender que a felicidade, a verdadeira alegria, ela não pode ser definida pela circunstância, né? Que embora a circunstância ela traga momentaneamente um gozo, uma alegria, aquilo não é a verdadeira alegria, né? Aquilo não é a verdadeira felicidade. Aquilo é o que momentaneamente pode nos trazer um êxtase. E aí o problema da gente definir a alegria nas circunstâncias e nos sentimentos é que a gente vive como se fosse numa montanha russa, né? Muito facilmente assim, a gente se alegra e muito facilmente a gente se entristece, porque está ligado ao que está acontecendo com a gente. E a vida do ser humano não é uma coisa linear, não é aquela coisa que a gente sempre vai estar igual. Quantas vezes a gente tem mudanças e alteração de humor no mesmo dia? E no mesmo dia a gente se considera uma pessoa feliz, e no mesmo dia a gente se considera uma pessoa infeliz. Mas como assim? Parece que Paulo está falando que felicidade não tem a ver com o que eu penso acerca do meu sentimento, ou de como eu estou sentindo, né? Mas de uma paz que Cristo nos dá acima de qualquer circunstância. Um segundo ladrão da alegria aqui, parece que Paulo está dizendo aqui que são as pessoas. No capítulo 3, na semana passada, né, a gente viu que Paulo, durante toda a carta de Filipenses, ele está dizendo assim, eu me alegro com vocês, eu estou na prisão, mas eu estou feliz. Eu estou na prisão, mas eu estou bem, não se preocupa, porque o evangelho está sendo pregado. Inclusive a guarda pretoriana aqui está escutando do evangelho, quando eu tenho que falar do evangelho. Mas no capítulo 3 ele chega e fala assim, ó, cuidado com os cães e com os falsos ensinos. E aí depois ele vai dizer assim, e também eu estou aqui muito triste, angustiado, porque muitos dentro de vocês, muito do grupo de vocês, não entenderam plenamente o que é seguir o evangelho, não têm seguido o evangelho conforme as palavras que eu tenho dito a vocês. Então Paulo se entristeceu com alguns dentro da comunidade de fé
que estavam seguindo um exemplo que não era um exemplo de Cristo. E Paulo chama até esses de inimigos da cruz. Esses são inimigos da cruz porque eles têm seguido outro evangelho que não aquele que eu tenho proclamado. No capítulo 4, versículo 2, ele então diz assim: eu rogo a Evódia e a Síndique que pensem concordemente de acordo com aquilo que foram chamadas no Senhor. Paulo também está angustiado porque existia uma certa divisão dentro da comunidade de fé. Parece então que um segundo inimigo, um segundo ladrão da alegria da nossa alma pode ser as pessoas. A gente sofre por conta das pessoas. Eu acho que a gente sofre com as pessoas mais do que qualquer outra coisa. As pessoas podem ser um grande motivo de roubar a nossa alegria, mas também um grande motivo da gente ficar feliz. Os relacionamentos, aí qualquer pessoa que é ser humano sabe que relacionamento ele traz alegria, ele traz tristeza. E quanto mais próximo a gente se relaciona de alguém, mais atenuante é esse sentimento de alegria e de tristeza. A gente não fica triste quando, e isso eu falo aqui a partir da própria experiência, né? A gente não fica triste às vezes quando acontece alguma coisa com uma pessoa muito distante, que a gente nem tem muito relacionamento. A gente até causa uma consternação no nosso coração, mas não é algo que tira a paz do nosso dia. Mas se é uma pessoa próxima da gente, acontece alguma coisa com aquela pessoa, aquilo tira a nossa paz, né? Aquilo tira a nossa alegria, né? Tira a nossa alegria porque os relacionamentos, Deus nos fez pessoas relacionais. E aí se relacionar pode produzir então uma grande alegria no nosso coração, como também pode produzir uma grande tristeza de acordo com aquilo que acontece. As pessoas nos decepcionam e a gente decepciona as pessoas. Por isso, em um mundo onde precisamos conviver e ter relacionamento, se faz necessário viver uma vida que seja perdoadora, uma vida que nutra os seus relacionamentos, para que esses relacionamentos sejam fontes de alegria e não de tristeza. Eu lembro aqui de uma pesquisa que eu vi recentemente, que foi feita na Harvard durante várias gerações, e aqui eu já citei essa pesquisa algumas vezes, onde ali os pesquisadores estavam atrás dessa pergunta: o que realmente traz alegria para o ser humano? O que realmente traz felicidade para o ser humano? E aí foi feita essa pergunta durante vários anos, né? Durante várias décadas, né? Durante várias gerações. E aí a única conclusão que se chegou, a única conclusão que esse estudo chega, é que uma coisa que realmente pode trazer uma verdadeira alegria para alguém são relacionamentos saudáveis. Relacionamentos que sejam saudáveis. Isso porque o ser humano, ele é relacional. E se a gente vive num local onde os relacionamentos são saudáveis, é muito mais fácil que a gente tenha uma paz de espírito. Mas o contrário também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. A gente pode experimentar um caos no nosso sentimento, uma tristeza muito profunda, uma angústia muito profunda, quando a gente vive num local onde os relacionamentos são disfuncionais, né? Onde os pais não se entendem com os filhos, onde os filhos, os irmãos não se entendem, onde há discórdia, onde a gente vê que existe ali briga entre um marido e uma mulher, onde o relacionamento de um esposo com uma esposa foi fragilizado ao longo da história, às vezes talvez por uma traição, por alguma coisa que aconteceu entre o casal, e ali aquele casal vive já naquele contexto de desconfiança, né? Então vive um casamento onde eles consideram um casamento infeliz. E aí você buscar realmente reconstruir, restaurar esses relacionamentos é algo muito complicado, né? Mas é algo que a gente precisa investir porque os relacionamentos, eles são de extrema importância para que a gente encontre uma paz de espírito. É muito importante que a gente invista no nosso lar, que a gente invista
em não ser feliz do nosso casamento, mas de fazer com que o outro seja feliz. E a gente faz com que o outro seja feliz seguindo justamente aquilo que Cristo nos ensina, né? Um marido que ama a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Uma esposa que está ali para o seu marido, né? Que ela acompanha o seu marido, que está com o seu marido, né? Essa sujeição ali que a gente tem em Filipenses 5:2, onde um se submete ao outro, né? O marido se submete à mulher deixando a sua própria vontade e amando ela acima do amor próprio que ele tem por ele mesmo, né? E a mulher, ela se submete se colocando também e respeitando o seu marido, né? E nessa reciprocidade, então, é que nós encontramos a verdadeira alegria, né? A verdadeira alegria nos relacionamentos ali entre pais e filhos, entre amigos, né? Os amigos nos traz felicidade, aí é importante que a gente nutra esses relacionamentos. Então realmente as circunstâncias da vida podem nos tirar a alegria, as pessoas podem nos tirar a alegria, né? A importância da gente aprender a viver uma vida que perdoa, que não traz ressentimento. Quando a Bíblia nos ensina que a gente tem que perdoar o nosso irmão, perdoar o nosso próprio, é justamente porque num relacionamento onde não há perdão, o que existe ali é angústia, o que existe ali é mágoa, e essa mágoa vai romper relacionamentos, vai destruir relacionamentos, e vai fazer com que, ao invés de vivermos uma vida feliz, a gente viva uma vida muitas vezes destruída pela amargura, pela infelicidade. Então é muito melhor que a gente aprenda com a palavra de Deus, de que o perdão, ele tem esse poder de cura, esse poder de fazer com que a gente tenha paz dentro do nosso coração. Ou seja, as preocupações ou ali as circunstâncias da vida podem nos tirar a alegria. As pessoas podem nos dar e nos tirar a alegria, por isso a importância da gente nutrir os relacionamentos. O dinheiro pode ser também um motivo de muita tristeza e angústia. E aqui não o dinheiro em si, porque o dinheiro enquanto objeto é um objeto inanimado, né? Ele não tem força em si mesmo, né? Qualquer objeto ele não pode produzir alegria para ninguém. A gente pensa que o objeto produz alegria, mas a gente sabe que não. A gente sabe que não. A nossa sociedade ensina que para a gente ser feliz, a gente tem que consumir, a gente tem que comprar, a gente tem que ter, a gente tem que sempre ter o último celular, ter o último carro. E a gente encontra-se então numa roda e num ciclo onde precisa consumir, mas aquilo nunca preenche o nosso coração. A gente compra então ali um computador novo porque a gente precisa daquilo, é uma falta, um desejo, e aquilo produz uma certa alegria, produz um certo contentamento, mas passa uma semana, aquilo já se normalizou, já não produz mais nada no nosso coração, e a gente precisa correr atrás de mais alguma coisa, comprar mais alguma coisa, e aí o dinheiro é a mesma coisa, né? Na nossa vida a gente parece que para ser feliz eu preciso ter mais, eu preciso ter dinheiro, né? E aí a gente se preocupa tanto com o excesso do dinheiro, né? Porque a gente sabe que o rico precisa agora se preocupar em guardar o seu patrimônio, não perder nada, né? E aí às vezes perde os cabelos, perde a paciência, perde a alegria, perde tudo nessa busca em manter o seu patrimônio, em que a ação não venha despencar na bolsa, ou que ele possa investir no lugar correto, né? E essa preocupação então, tanto com o excesso de dinheiro, quanto também da falta do dinheiro, né, de não ter o dinheiro suficiente para colocar na mesa, de manter os filhos, de ter uma vida digna, de ter uma casa própria, de ter meios de locomoção, tudo isso pode trazer preocupações e desânimo e angústias na nossa vida. E a Bíblia já nos ensina isso quando coloca Mamon como um Deus, né, como algo que as pessoas idolatram, como algo que as pessoas correm atrás. E muitas pessoas vivem a sua vida como se o dinheiro fosse esse objeto último que pode propiciar essa felicidade, essa alegria. Mas qualquer pessoa que tem o excesso de dinheiro ou não tem, sabe que o dinheiro no fim de tudo não produz alegria, né? Fosse assim, as pessoas ricas eram as pessoas mais felizes desse mundo. E a gente sabe
que não é assim que acontece, né? Que existem muitas e muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas que vivem debaixo de remédios controlados, que vivem em extrema depressão, relacionamentos destruídos, porque o dinheiro em si ele não é capaz de produzir qualquer alegria de felicidade. Produz um gozo momentâneo de algo que a gente pode comprar, de algo que a gente pode adquirir, mas aquilo nunca vai saciar esse desejo que a gente tem no coração, e a gente vai então viver nessa rota do consumismo, sempre querendo comprar mais, sempre querendo ter mais, pensando que aquilo pode produzir uma felicidade, mas na verdade aquilo não produz alegria qualquer no nosso coração. De fato, se a gente olhar as pesquisas dos países mais ricos, mais desenvolvidos e dos países menos desenvolvidos, a gente vai ver que ter uma condição mínima, ela é importante para que a gente tenha um estado de espírito. Ninguém pode negar isso, né? Então as pesquisas mostram que no índice comparado entre a subsistência, o dinheiro, ter ali posses, e a felicidade ou o contentamento de uma população, ele começa a crescer até o ponto onde a pessoa tem uma certa dignidade, né? O suficiente para ter uma casa, um carro, ali o mínimo para se viver. A partir daquele ponto, de novo, a expectativa de alegria, ela começa a neutralizar e depois de um tempo diminuir, né? Então, o que isso nos ensina é que o dinheiro, a gente precisa dele para a gente viver, né? Para que a gente consiga ali ter o mínimo possível para se alimentar, né? Para poder ter ali um certo contentamento com aquilo, mas que em si ele não pode produzir alegria. E Paulo, ele nos ensina muito bem isso lá no capítulo 4, quando ele vai dizer, né, justamente que a gente precisa aprender a se contentar. Filipenses 4, 11 e 13, ele diz assim, né? Digo isso porque não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de qualquer circunstância, tanto em estar alimentado como ter fome, tanto em ter abundância quanto de passar necessidade. E aí então ele diz aquilo que a gente conhece e recita, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Então tudo posso aqui é tudo posso. Posso estar necessitado, posso ter muito, posso passar por uma situação difícil, posso passar por uma situação de gozo, de felicidade, posso ter muito alimento, posso ter pouco alimento, mas tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele é quem me ajuda a passar por essas circunstâncias, né? O que esse texto nos ensina é que a alegria, a verdadeira alegria, ela é justamente essa capacidade também de se aprender a ter um contentamento em Cristo Jesus. A se contentar com aquilo que Deus nos dá. E se Deus nos dá pouco, a gente tem que aprender a se contentar com pouco. Mas se Deus nos dá muito, a gente se contenta com aquilo, né? Sabendo que aquilo não vai nos definir, mas que o verdadeiro contentamento, ele só pode ser encontrado em Cristo Jesus, né? 1 Timóteo, por exemplo, 6, 7 a 10, fala justamente dessa dificuldade de que muitas vezes o dinheiro pode produzir na nossa vida. E de que muitas pessoas, aqueles que o texto chama como ricos, né, eles perdem a sua vida correndo atrás dessa riqueza, né? E que o fim dessas pessoas acaba sendo a perdição nesse ciclo de correr atrás da ganância e do dinheiro, né? Eu lembro aqui de uma passagem onde Jesus, com os seus discípulos, contando uma parábola, disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Aqui a agulha em si não é a agulha que a gente conhece, mas possivelmente um portão pequeno, onde o camelo tinha que passar muito espremido ali, do que um rico entrar no reino do céu. E aí quando os discípulos perguntam, então quem vai entrar no reino dos céus? Jesus então diz assim, para o ser humano é difícil, ou quase impossível que ele entre no reino do céu. E aí a riqueza, ela pode ser um dificultador, quando a gente coloca a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa vida naquilo que a gente tem. Ao invés de colocar, como Paulo já nos indica, e aqui eu caminho para o final da pregação, no que é a verdadeira alegria, né? Quando Paulo nos ensina então em Filipenses 4:4, dizendo que a verdadeira alegria, né? Alegrai-vos em quem? No Senhor.
outras vezes vos digo, alegrai-vos. E aí Paulo comanda, né, que essa igreja tenha alegria no Senhor, justamente porque talvez essa fosse uma dificuldade da igreja. Talvez essa igreja ela pensava que a circunstância de Paulo era uma circunstância negativa e que era uma circunstância de tristeza, né? Ou que o fato de Paulo ter muitas vezes passado necessidade poderia ser um problema na questão de alegria. E Paulo está justamente combatendo essas coisas. Não, a alegria que vocês precisam encontrar é no Senhor. A gente não encontra a alegria em qualquer outra coisa. A gente tem muitos ladrões da alegria, muitas coisas que nos tiram a alegria e até que nos dão alegria momentânea, nos dão esse senso de gozo momentâneo, mas que não definem realmente se a gente é ou não uma pessoa feliz ou uma pessoa alegre. E aqui, eu estava lendo essa semana um livro muito bom, por sinal, eu recomendo aí quem quiser ler. Tem uma série de um pastor canadense, o nome dele é James Houston, e aí ele tem vários livros e um dos livros é A Felicidade, né? Então ele fala sobre a plenitude da alegria, né? E aí é muito bom esse livro. E aí ele traça ali no começo do livro a ideia da alegria e da felicidade, as personalidades das pessoas, né? E quanto cada pessoa coloca a alegria e a felicidade dela de acordo com a personalidade em questões diferentes, né? Ele vai falar, por exemplo, que o perfeccionista, ele acha que a alegria e a felicidade pode ser encontrado quando ele faz tudo conforme ele quer, né? Então ele se sente feliz quando as coisas saem do jeito que ele planejou, né? Quando as coisas funcionam. Então, um pastor perfeccionista seria aquele que o projetor tem que funcionar, a mesa de som tem que gravar, o louvor tem que cantar bem, a igreja tem que vir gente, né? E se alguma coisa não sai do jeito que ele planeja, né, aquilo pode ser um motivo de tirar a alegria, de tirar a felicidade dele. Outros colocam a sua alegria, por exemplo, na execução de coisas, né? Fazer. Então, o ativista, ele pensa que ele é feliz quando ele produz. Quanto mais ele faz, mais felicidade ele vai ter, né? Mais ele vai conseguir encontrar a sua alegria. O romântico, ele pensa que a felicidade ele tá só nas pessoas, né? Que é no casamento, né? E não que a gente não encontre alegria no casamento, né? Mas a gente não pode definir a verdadeira felicidade como alegria, né? Fosse assim, o eunuco, aquele que é chamado para ser solteiro, ia ser triste para a vida toda, não ia encontrar a sua alegria, né? Então a alegria não tem a ver com estar ou não em um relacionamento. A alegria não tem a ver com o tanto de coisas que a gente produz. A alegria não tem a ver com as coisas saírem conforme a gente planeja, né? A gente se preocupa muito. E aí eu acho que por isso Jesus já disse, né? Olha, eu tenho um pai que cuida de vocês. Olha para os passarinhos. Olha lá para os passarinhos e tu vai ver que os passarinhos não se preocupam com nada. Os passarinhos conhecem mais a Deus do que muitas vezes o ser humano, que pensa que é por mérito próprio, que a gente não desmerece, que a gente tem que fazer também, mas que pensa que é o fazer que vai produzir qualquer coisa, entende? E a gente se preocupa tanto que a gente vive, dizem alguns aí, quase 80% do nosso tempo se preocupando ou com as coisas que aconteceram lá atrás, ou com aquilo que não aconteceu. E o que não aconteceu pode vir a não acontecer. E na maioria das vezes é isso que acontece. A gente se preocupa com aquilo lá do amanhã, com daqui 6 meses. Preocupa. E aí, de repente, não acontece nada do que a gente estava pensando, né? Então a gente se ocupou antes do momento com algo que a gente não precisava, né? E aquilo trouxe angústia, trouxe preocupação, trouxe ansiedade, afetou os nossos relacionamentos, afetou o nosso casamento, né? Afetou um monte de coisa. E a gente fez com que aquilo produzisse uma certa tristeza e angústia no nosso coração. Então o que a gente aprende com Filipenses 4 é que a alegria não é nada disso, né? Que pelo contrário, parece que Paulo aqui, ele disse que a alegria, ela tem que ser um contentamento e um estado de espírito que a gente encontra primeiramente na pessoa de Cristo, no relacionamento com Deus.
Diz Blaise Pascal, um matemático, acho que ele foi físico também, né? Matemático e filósofo, né? Blaise Pascal diz que quanto mais perto de Deus eu chegar, mais perto ou mais feliz será essa pessoa, né? Agostinho diz que buscar a Deus é desejar a felicidade, e encontrar é encontrar a própria felicidade. Então parece que tanto o filósofo, matemático, quanto Agostinho aqui, um teólogo, pai da igreja, eles estão falando a mesma coisa que Paulo, né? Que a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade tem a ver com aquilo que a gente cantou, né? Em tua presença, em estar diante de Deus, em estar cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer, em achar contentamento na missão da nossa vida, em achar contentamento em Deus, né? Que mesmo que não saia da forma com que eu planeje, se está saindo da forma que Deus planejou, é motivo de alegria. Eu acho que essa deve ser a nossa oração, que os nossos sonhos sejam frustrados, mas que o sonho de Deus se realize na nossa vida. Eu acho que se isso acontece na nossa vida, é aí que a gente tem que encontrar a nossa verdadeira alegria. E se a gente não está encontrando a nossa verdadeira alegria, talvez a pergunta é aonde que a gente está achando nosso contentamento. Talvez o nosso contentamento está ligado à nossa própria autorrealização, aos nossos sonhos e aquilo que a gente quer alcançar. Só que a gente, enquanto cristão, a gente se abdicou de uma coisa básica, que é a vida. A vida já não é mais nossa, a vida é de Deus. No trono da nossa vontade está a vontade de Deus. No reino de Deus, Ele é o rei, a gente é súdito. E o súdito faz aquilo que o rei deseja, que o rei quer. Paulo então nos ensina que a gente pode estar na prisão, que a gente pode estar passando fome, que a gente pode estar em naufrágio e ainda assim encontrar um contentamento e um estado de espírito de harmonia, de paz, daquilo que ele define como felicidade. Também o inverso é verdadeiro. A gente pode estar cheio de coisas e rodeado, né? E também estar feliz. Ou a gente pode estar triste porque a gente não tem, e muito triste também porque a gente tem e a gente não sabe como cuidar das coisas, né? E aí, realmente, estar feliz ou estar triste, aqui para Paulo, não deve ser definido por nada daquilo que a gente falou, mas por estar em Cristo Jesus. E eu finalizo então essa pregação, essa conversa, com alguns conselhos práticos, né? Primeiro, ninguém é super-homem. Paulo sabe disso, né? Não que eu já tenha alcançado a perfeição, ele diz em Filipenses 3. Mas uma coisa eu faço, eu prossigo, eu continuo, né? Eu vou passar pelo ciclo da vida, o ciclo da vida vai me trazer situações positivas e situações adversas. Ninguém é super-homem, o ser humano sofre, o ser humano se entristece, o ser humano se angustia, o ser humano passa por momentos que são difíceis na vida. Às vezes esses momentos se prolongam, né? Se prolongam na nossa vida. Às vezes a gente não sabe como passar por uma circunstância, aquilo traz uma tristeza muito profunda ao nosso coração. Por exemplo, a perda de alguém pode ser algo muito triste, né, na vida de alguém. Nessa época que a gente viveu aqui da pandemia, muitas pessoas talvez vão sair sequeladas com a perda de um ente querido, né? E saber sair de uma perda de alguém é realmente um processo muito difícil de sair do luto. Tanto é que a gente tem até palavras que definem esse sofrimento, né? Uma mãe que perde um filho, um filho que perde uma mãe é o que? Um órfão, né? Um esposo que perde uma esposa ou vice-versa é um viúvo. E aí a gente não tem nem palavra que define uma mãe que perde um filho, uma filha, né? Talvez de tão angustiante que seja esse sentimento, né? A gente não tem uma palavra que define a tristeza que isso produz no coração, porque não é e não faz parte do ciclo natural da própria vida, né? Então ninguém é super-homem. As tristezas, elas fazem parte da vida.
Mas aí é importante que a gente aprenda algo. E primeiro, que Deus está conosco. Independente de qualquer coisa, Cristo está com a gente. E Ele passa pelos momentos felizes e pelos momentos tristes com a gente. Ele passa pelas dificuldades, mas também pelos momentos de grande júbilo. E de que também, como a gente aprendeu até no culto anterior, de que a gente vive numa comunidade terapêutica, numa comunidade da fé, onde ninguém precisa sofrer sozinho, né? E a gente pode compartilhar com outras pessoas, não só com o pastor, mas com os irmãos, com as irmãs, com as pessoas da nossa comunidade, sobre o nosso sofrimento, para que juntos a gente possa superar os momentos adversos da nossa vida e possa encontrar a tranquilidade e a felicidade do nosso coração. A minha oração nessa noite é que Deus possa produzir no nosso coração essa mentalidade de que a gente precisa procurar a verdadeira felicidade em Cristo Jesus, apesar de qualquer coisa na nossa vida, de qualquer coisa que tente roubar a nossa alegria. E eu finalizo recitando aqui uma poesia de Abacuque 3, 17 e 18, onde diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, nem a colheita da oliveira decepcione, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, ainda assim eu me alegrarei no meu Senhor, no Deus da minha salvação, e exulto no Deus da minha salvação. Que Deus produza no meu e no seu coração uma alegria, uma exuberância, uma felicidade e um bem-estar tão grande que a gente consiga passar pela vida uns com os outros, entendendo então aquilo que Deus tem para a nossa vida e aonde a gente pode encontrar a nossa verdadeira alegria. Convido a fechar os seus olhos e ter esse breve momento de introspecção mesmo, né? De pensar aí como você está, né? E a gente faz tantas vezes essa pergunta, né? Como você está? E aí não é a resposta automática que a gente sempre diz, né? Tô bem, tá tudo bem, quando na verdade às vezes não tá tudo bem. Quero que você seja sincero. Como você está? Como está o seu coração? Como está o seu coração? No que a gente tem baseado a nossa verdadeira alegria? Vamos orar. Deus, a gente aprendeu por meio da Tua Palavra, Pai, nessa manhã, que a nossa alegria, ela só pode ser encontrada no Senhor, Pai. O Senhor é quem produz a verdadeira alegria no nosso coração. Ela não pode ser encontrada naquilo que a gente faz, nas circunstâncias, não pode ser encontrado nas posses, não pode ser encontrado nas pessoas. Tudo isso pode nos trazer uma felicidade e uma alegria momentânea, pode completar a nossa alegria, completar o nosso coração, pode fazer com que a gente viva melhor quando a gente tem uma rede de apoio que realmente nos auxilia, mas a nossa verdadeira alegria, ela pode ser encontrada em Cristo Jesus, entendendo aquilo que o Senhor tem para a gente, aprendendo a se contentar, aprendendo a viver em um estado de espírito harmônico, aprendendo a viver em todas as circunstâncias, aprendendo a investir naquilo que realmente é essencial, importante na nossa vida. Nos ajuda, Pai, a essa semana nos lembrar dessa palavra e buscar a nossa verdadeira alegria no Senhor, a buscar a nossa alegria, Jesus, nos relacionamentos que sejam saudáveis, naquilo, Jesus, que o Senhor tem para a gente, Pai. Não deixa, Pai, não permita, Pai. Não permita que nada, não permita que as circunstâncias, não permita que as preocupações, não permita, Jesus, Pai, que os relacionamentos desestruturados, não permita, Pai, que
que aquilo que acontece a nós, ó Pai, venha roubar a nossa alegria e a nossa tristeza, Pai. É essa a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.